Limite de faturamento do MEI. Se você está pensando em abrir o MEI ou então já é MEI, mas não sabe exatamente como funciona essa questão de limite de faturamento, presta muita atenção porque eu vou te explicar tudo que você precisa saber sobre esse assunto para você não ter problemas aí com o seu MEI. Atualmente o limite de faturamento é de R$81 mil por ano. Mas o que significa exatamente dizer que o MEI tem um limite de faturamento de R$81 mil por ano? Significa que o MEI é um tipo de empresa que está condicionada a ter um faturamento de no máximo R$81 mil por ano. E caso o MEI exceda esse valor de faturamento aí no período de 12 meses, considerando de janeiro a dezembro, a empresa precisa realizar o desenquadramento do MEI, ou seja, precisa deixar de ser MEI para continuar crescendo, aí então enquadrada como ME. Vale lembrar que todas as empresas que começam como MEI e estão crescendo, todas elas passam por esse processo de desenquadramento, ou seja, o processo de deixar de ser MEI. E por mais que você já tenha ouvido falar que esse processo ele é ruim para sua empresa, ou então que aumenta muito a burocracia, ou a sua empresa começa a pagar muito imposto, saiba que esse processo ele é super simples. Obviamente que você precisa sim entender tudo que vai mudar no seu negócio, mas como eu disse, todas as grandes empresas que faturam alto e que lucram muito, todas essas empresas elas não trabalham mais como MEI. Então faz parte aí do crescimento do negócio deixar de ser MEI para dar o próximo passo em direção ao crescimento, beleza? Dito isso, vamos a alguns detalhes muito importantes que você precisa conhecer referente ao limite de faturamento aí do seu MEI. Primeiro detalhe então, o detalhe mais importante de todos para quem decide empreender e abre aí uma empresa como MEI é a questão do controle do faturamento. Esse controle que você precisa fazer aí do seu faturamento, ou seja, registrar todas as suas vendas aí que você faz com a sua empresa, além de permitir que você controle a questão aí do limite de faturamento, é essencial para que depois, no ano seguinte, você preencha corretamente os valores que você precisa declarar na declaração anual de faturamento do mês. Segundo detalhe bastante importante, então, que é uma dúvida bastante comum para quem abre uma empresa enquadrada como MEI, é a questão de qual o período que deve ser considerado para fazer a declaração lá anual de faturamento e também o período que a gente vai considerar para o limite do MEI. Então, a gente sempre precisa considerar de janeiro a dezembro de cada ano, certo? Algumas pessoas confundem, pensam que precisam considerar aí a partir do mês da abertura e considerar 12 meses para frente, mas não é assim que funciona. O limite de faturamento do MEI, ele é sempre considerado de janeiro a dezembro. Isso significa que, se você abrir uma empresa na metade do ano, o seu limite de faturamento não vai ser de R$81 mil, mas sim proporcional ao número de meses a partir da data que você criou seu CNPJ até dezembro. Calma que eu vou te dar um exemplo agora que vai ficar mais fácil de entender. Vamos supor então que você decidiu criar um MEI lá no mês de agosto de 2023. Nesse caso, o seu limite de faturamento não vai ser de R$81 mil, porque a sua empresa não vai estar ativa de janeiro a dezembro de 2023. Nesse caso, então, o seu limite vai ser proporcional aos meses em que a sua empresa esteve em atividade em 2023, ou seja, de agosto de 2023 até dezembro de 2023. E como que a gente faz para calcular esse limite proporcional de faturamento? Vem comigo que eu vou te explicar agora como fazer, bem simples. Se para 12 meses, então, de janeiro a dezembro, o limite de faturamento do MEI é de R$81 mil, para a gente descobrir o limite proporcional, primeiro a gente divide R$81 mil por 12, para a gente saber qual o limite proporcional referente a um mês, e depois a gente multiplica então esse limite proporcional de um mês pelo número de meses, considerando a partir do mês de criação aí do CNPJ até dezembro. Considerando então o mês de criação desse CNPJ, que foi em agosto, até dezembro de 2023, nós temos 5 meses aí de limite proporcional de faturamento. Então a gente multiplica 6.750, que é o proporcional referente ao mês, pelos 5 meses de agosto até dezembro. Essa multiplicação então vai dar um limite proporcional para esse MEI que iniciou as suas atividades aí em agosto de 2023 de 33.750. Resumindo então, se você criou um MEI em agosto de 2023, o máximo que você vai poder faturar dentro do limite do MEI até dezembro é 33.750. Faturando acima desse valor até dezembro de 2023, esse MEI vai precisar regularizar o desenquadramento
faturamento e deixar de ser MEI. Entendido? Já no ano seguinte, a partir de 2024, esse MEI já vai ter o seu limite normal de faturamento de R$81 mil, porque ele vai estar ativo desde janeiro de 2024 até dezembro, beleza? Então já sabe, a coisa mais importante que você pode fazer pela sua empresa que é MEI é ter um controle do seu faturamento, tanto para saber se você ainda está dentro do limite do MEI, quanto também para poder lançar esses valores depois na declaração anual de faturamento do MEI e não ter problemas aí com a Receita. Caso você ultrapasse o limite de faturamento do MEI, procure imediatamente um contador, porque a partir desse momento a sua empresa obrigatoriamente precisa contar aí com os serviços de um profissional da contabilidade para fazer todas as novas obrigações que vai precisar transmitir para o governo todos os meses, certo? Então já sabe, precisando de ajuda para entender todas essas mudanças aí após o desenquadramento, ou então tirar alguma dúvida sobre o assunto, saiba que a gente disponibiliza o nosso contato aqui do escritório, vai estar aparecendo agora aqui na tela, também deixo na descrição do vídeo, então é só chamar a gente no WhatsApp, você vai conversar com algum especialista aqui da nossa equipe, ou até mesmo comigo diretamente, aí com certeza a gente vai entender a sua situação e vai conseguir te orientar, combinado? Então precisando de ajuda já sabe, chama a gente no WhatsApp, porque a gente é especialista nesse assunto referente desenquadramento do MEI. Se gostou desse conteúdo, já sabe, não esquece de deixar o like, também já de se inscrever aqui no canal, porque toda semana eu tô aqui trazendo bastante conteúdo de qualidade como esse, que eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Grande abraço, até os próximos vídeos.